mas sabemos que o Senhor já tem. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Deus, por até aqui o Senhor ter nos sustentado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmão, como estão? A igreja do Senhor teve um dia na presença, no trabalho, todo mundo bem? Amém? Estamos então aqui nesse momento, dispostos a ouvir a mensagem da palavra de Deus, aonde o Senhor quer nos orientar através da tua palavra, irmãos. Como nós devemos agir nesta campanha, como nós devemos fazer, como nós devemos, buscar uma mudança de vida espiritual, primeiramente. Porque muitas vezes nós queremos mudança, queremos uma bênção do Senhor, mas para isso nós precisamos de mudar também, de fazer a vontade de Deus. Porque às vezes só querer do Senhor, assim como um filho quer do pai, tudo. Primeiro nós temos que servir, fazer a vontade de Deus. Porque assim o Senhor vai ver que você é um filho obediente, um filho que faz a vontade dele. E quando nós fazemos a vontade do Senhor, irmãos, as portas se abrem, as coisas se resolvem. É no espiritual, é na saúde, é na família, é no financeiro. Mas para isso, nós também temos que ter o nosso compromisso com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, nesta noite, nós vamos estar aqui no livro de Marcos, capítulo 10. E vamos estar vendo aqui o versículo 35 e também depois vamos estar vendo o versículo 46 em diante. E eu achei muito importante ver no livro de Marcos, capítulo 10, o versículo 35, aonde o Espírito Santo nos revela, nos mostra, antes mesmo da gente entrar aqui nessa mensagem, onde fala do cego Bartimeu, mas o versículo 35 também fala aqui sobre o pedido dos filhos de Zebedeu. Então, na nossa vida, irmãos, muitas vezes nós temos que saber como nós pedimos nas nossas orações, qual é a sinceridade que nós estamos pedindo, porque o nosso caráter é revelado, muitas vezes, através daquilo que nós falamos. Porque muitas vezes nós queremos estar em primeiros lugares da fila, e para isso, muitas vezes, usamos de má intenção, muitas das vezes, para estar em primeiro lugar. A palavra do Senhor, aqui no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 35, o que me chamou a atenção, eu estava lendo, buscando, para que o Espírito Santo viesse nos revelar, para trazer para a igreja do Senhor coisas da verdade de Deus, para que a gente possa participar dessa campanha fazendo a vontade do Senhor, para que as coisas venham acontecer. Aqui fala assim, no versículo 35 do capítulo 10, e aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que te pedirmos. Então aqui os filhos, de Zebedeu, João e Tiago, já estavam pedindo a Jesus que fizesse a ele aquilo que eles estavam precisando, pedindo. E então Jesus disse a eles: que quereis que vos faça? Esse texto aqui, irmão, que eu estou lendo, é para a gente poder ter uma comparação entre o pedido do cego Bartimeu, aonde Jesus atende o seu pedido, fala assim para ele. E aqui no versículo 35, nós vemos aqui que Jesus disse não. E muitas vezes, você pode ter recebido alguns nãos. Então ele disse:
Jesus disse: que quereis que vos faça? E eles disseram: conceda-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Muitas vezes, quando nós queremos um lugar do lado de Deus, do Senhor, ou queremos algo, irmãos, nós temos que estar preparado, temos que estar cheio, temos que estar pronto para poder receber algo de Deus. E muitas vezes nós temos ouvido alguns nãos. E Jesus disse: não sabeis o que pedes? Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles disseram: podemos, Jesus. Eles disseram: podemos. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim. Concedo-lhe, mas isso é para aqueles que a quem está reservado. Então nós temos que buscar, irmãos, uma preparação diante de Deus. Nós temos que buscar um aperfeiçoamento da nossa vida diante de Deus. Nós temos que saber como nós estamos andando diante de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Tiago e João ainda não estavam preparados ainda. Por isso que Jesus disse não a eles. Eles estavam caminhando com Jesus, mas ainda estavam numa preparação. E muitas vezes nós queremos, pedimos. Às vezes muitas pessoas estão aí há 1 ano, 2 anos, 10 anos pedindo. E não conseguiu receber aquela bênção ainda que o Senhor tem que dar para ele. E ele passa 10 anos pedindo e 10 anos murmurando diante do Senhor. Porque muitas vezes o Senhor quer te preparar primeiro. O Senhor quer te moldar primeiro. E muitas vezes nós passamos um tempo, não recebemos e murmurando, ao invés de mudar, ao invés de buscar no Senhor uma mudança, para que a gente possa receber aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Então é necessário que nesta campanha que se inicia hoje, irmãos, há uma mudança em você, há uma mudança em mim, porque não tem como nós passarmos outubro e novembro participando de uma campanha e às vezes você não recebe a tua bênção e começa a campanha, termina a campanha murmurando, reclamando. Porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Então nós temos que nos preparar. Esse primeiro dia, achei uma responsabilidade muito grande para que eu pudesse trazer esta palavra aqui para a igreja, para que a gente pudesse pensar nessa mudança individualmente. Então às vezes tem pessoas que pedem há muito tempo e não recebem. E esse tempo que o Senhor dá para essas pessoas é um tempo de preparação para ela mudar. E ela não muda. 10 anos sem receber uma bênção, 10 anos murmurando e 10 anos. Como que faz? É igual uma criança. Você pega R$100, R$200, dá para uma criança de 2 anos, 3 anos. Ela não sabe o que fazer, não tem entendimento daquilo. Ela vai pegar ou vai rasgar, vai amassar, vai rabiscar. Mas você pega uma nota de 100, R$200, dá para uma jovem de 15 anos. Ele já sabe o que fazer com ela. Então nós temos que buscar essa mudança espiritual, da nossa vida, do nosso dia a dia, primeiramente. Estar preparado para receber de Deus. E com certeza que nesta campanha vocês irão receber do Senhor. Vocês irão receber aquilo que é o desejo do coração de vocês tem para receber. Então procure somente, irmãos, fazer a vontade de Deus. Faça a vontade do Senhor. Porque querer, nós queremos. No primeiro convite que recebemos a servir o Senhor Jesus, nós nos colocamos,
aceito o Senhor como meu único Salvador, então é o primeiro convite que geralmente o Senhor faz para nós. O segundo convite é quando Ele diz: agora você tem que deixar tudo e me servir. Tudo o que você fazer, você não vai fazer mais. E muitas vezes é aí que as pessoas caem, porque não tem força para deixar aquilo que sempre fazia. E aí vai retardando, né, diante do Senhor as suas bênçãos, aquilo que necessita. Então a palavra do Senhor, Jericó, ponto. Porque Jesus já estava vindo para Jericó com seus discípulos e sempre uma multidão seguindo. Porque aqui depois do ponto que diz assim: e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Então ele já estava saindo de Jericó. Nesse tempo que Jesus aqui estava em Jericó, ele estava ali fazendo seus milagres, curando, falando do reino, da palavra de Deus. E nesse tempo que Jesus passou ali em Jericó, o cego Bartimeu ouviu falar de Jesus. Antes ele não tinha ouvido falar de Jesus. Então ele ouviu falar de Jesus e ele reconheceu que pelo que falava que Jesus era o Filho de Deus. Ele colocou aquilo no coração dele. E a igreja do Senhor, nesse início de campanha que se inicia, você tem colocado Jesus no seu coração? Tem reconhecido que Ele é o Senhor Jesus, Filho do nosso Deus Todo-Poderoso? Você tem reconhecido Jesus como o Senhor? E Bartimeu aqui, ele reconheceu que Jesus era o Senhor. E aqui diz a palavra: Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Ele estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer. Então, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Assim como vocês que estão aqui nesta noite, já ouviram falar de Jesus. Já sabe que Jesus é o Filho de Deus. Sabe que o Senhor Jesus é o que provê na nossa vida os milagres, as curas, as nossas vitórias. Nós sabemos disso. Então, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que ele disse isso? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Porque ele sabia que Jesus Cristo era o Senhor. Ele sabia que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que tinha sido enviado para poder falar do teu reino, para poder, trazer a palavra das boas novas àqueles que precisavam e necessitavam. Então Jesus, ele sabia, do que o cego Bartimeu precisava. Jesus, ele sabe do que uma pessoa precisa. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe quando alguém está doente ou precisando de um trabalho, algo. Jesus sabe todas as coisas. E ele sabia o que o cego Bartimeu precisava. Ele sabia qual era a necessidade dele. E o Senhor, ele sabe qual é a sua necessidade. Agora cabe a cada um de nós, meus irmãos, começar a fazer a vontade do Senhor, se não estávamos fazendo. Você quer receber o milagre, uma bênção, uma vitória? Então, reconheça o Senhor Jesus verdadeiramente como o Senhor da sua vida, assim como o cego Bartimeu reconheceu. Então o Senhor Jesus, ele conhecia tudo. E o cego Bartimeu,
sabia que Jesus era o mestre, né? Rabone, que quer dizer mestre. Então ele já sabia de todas essas coisas, que Jesus era o mestre. Então, por suas palavras, Deus criou todas as coisas, irmãos, existente, e por suas palavras tudo se cumpriu e ainda se cumprem. A palavra de Deus é viva, eficaz, cheia de poder. Então, através da palavra, irmãos, através daquilo que nós falamos, as coisas podem se realizar nas nossas vidas. A palavra de Deus, aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 3, diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela a palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Deus chamou a existência através da palavra. E nesta noite, está ensinando a igreja a chamar também a existência aquilo que ainda não temos, porque o Senhor já tem preparado para nós. Mas para isso você precisa crer, você precisa acreditar. Então a palavra de Deus é viva, eficaz, cheia de poder. E o Senhor nos ensinou que pela fé nós trazemos, pela palavra a existência, as coisas de tudo que nós precisamos. É pela palavra que Deus criou todas as coisas. É pela palavra que nós vamos receber também. É por isso que é importante você falar com Deus. Por isso que é importante você se comunicar. Por isso que é importante você falar, porque o Senhor, Ele quer ouvir você. Ele quer saber, de você, o que você precisa. O cego Bartimeu precisava de alguma coisa. E Jesus sabia o que ele precisava. Só que Jesus esperou que ele clamasse por ele. Jesus esperou que ele abrisse a sua boca. E quantas das vezes, muitas vezes, nós ficamos de boca calada. Nós ficamos retraídos em um canto, pedindo ao Senhor, mas com aquele medo, não com aquela intimidade que devemos ter. Porque esta campanha que inicia hoje, irmãos, você tem que começar a ter uma intimidade com o Senhor. Você tem que começar a ter, mais comunicação com Deus. Você tem que falar mais com Ele. Você tem que se prostrar mais diante dEle. Você tem que se colocar verdadeiramente diante do Senhor. Então a palavra de Deus, ela vem nos trazendo, essas informações que nós devemos permanecer na presença dEle e termos fé. As nossas palavras afetam nossas vidas, bem ou mal. Muitas vezes, dependemos do que nós falamos, irmãos, nós podemos trazer maldição ou trazer bênção para nossas vidas. Então, por isso que nós devemos saber o que nós falamos. O que eu estou falando na minha casa, para minha família, no meu trabalho. Então, a palavra, ela tem poder. É por isso que a igreja do Senhor, quando reúne em uma só voz e clama o Senhor, as coisas fluem mais rápido. As bênçãos, ela vem mais rápido. Então, esse é um dos segredos, uma das revelações que o Espírito Santo nos traz para nós. Quando nós nos reunimos aqui a favor de alguém ou de toda a igreja, então as coisas vêm e fluem mais rápido do que nós pensamos. Porque o clamor é a palavra de Deus, é a palavra que tem poder, é aquilo que nós chamamos a atenção de Deus para nós. Então você tem que aprender a chamar a atenção de Deus. A palavra de Deus no capítulo 6, versículo 45 a 47 de Lucas, diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. O homem mau tira coisas más
do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio, né? O seu coração. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo. Então, irmãos, muitas vezes nós temos que saber do que nós estamos cheios. Do que o meu coração está cheio. Está cheio de coisas boas, está cheio de bênçãos, está cheio, né, de amor, ou está cheio do mal, daquilo que não agrada a Deus, não te ajuda. Porque não adianta nada nós estarmos aqui e dizer Senhor, Senhor, chamar o Senhor, clamar o nome de Jesus, e o nosso coração ainda cheio de mágoas, cheio de angústia, de contendas. Então, irmãos, assim, Deus, ele age no meio do teu povo. Deus, ele age no meio da tua igreja. Só que nós temos que começar a nos purificar, nos limpar, para que possamos receber do Senhor aquilo que nós precisamos e queremos. Nós não podemos retroceder, voltar atrás e começar a fazer aquilo que nós fazíamos antes. Nós temos aqui por exemplo, os filhos de Zebedeu, eles tinham intenção de receber a bênção do Senhor. Fizeram uma proposta para Jesus, mas não estavam preparados. O cego Bartimeu, nós vamos ver um pouquinho mais na frente ali, Jesus disse sim para ele porque ele reconheceu Jesus e aceitou o Senhor Jesus como Deus, como Filho de Deus. Nós temos outras pessoas também na palavra de Deus aqui, tipo Zaqueu. Zaqueu era um homem, cobrador de impostos, que teve que ter também uma mudança. Nicodemos também teve que ter uma mudança espiritual. Às vezes nós fazemos algo de bom, mas às vezes não temos uma mudança espiritual dentro de nós. Nicodemos, ele era um homem inteligente, estudado. Só o que faltava ainda é conhecer ainda a Jesus verdadeiramente. E Nicodemos foi um homem que andou com Jesus, conheceu a Jesus. Tanto que o Senhor Jesus disse que ele teria que ter, né? Ser um novo homem. Zaqueu, ele se propôs a conhecer Jesus também, a ter uma mudança espiritual na vida dele. Tanto que quando Jesus foi ali cear com ele na casa dele, no jantar, ele disse que devolveria tudo que ele tinha tirado das pessoas mais pobres. Então é mudança de vida que nós temos que ter. Nós temos que ter uma mudança, né, espiritual, uma mudança de comportamento, uma mudança de reconhecimento que Jesus é o Senhor. Então esses homens, né, desses textos da palavra de Deus que passaram por aqui, eram pessoas igual eu, igual você. Pessoas que erravam, pessoas que muitas vezes estavam fazendo as coisas que não agradavam o Senhor, mas eles procuraram a mudar, procuraram uma mudança nas suas vidas. Então o que nós queremos para termos uma campanha cheia de bênção, cheia de, né, daquilo que nós necessitamos na nossa vida, primeiramente espiritual, saúde, é ter um reconhecimento que o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida. Então a palavra do Senhor, continuando aqui na palavra de Deus, na Bíblia, diz: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, irmãos, não cale.
fale, né? Clama ao Senhor, fale ao Senhor. Não importa quem esteja do teu lado, não importa qual é a multidão que te cerca. Fale, clame ao nome do Senhor. A mulher do fluxo de sangue, era 12 anos que ela estava naquela situação. Ela rastejou por debaixo da multidão. Foi até Jesus, segurou na orla dos vestidos de Jesus. E de Jesus saiu virtude. E ela foi curada. Então, muitas vezes, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer, né, o nosso sacrifício, que é para nós. E às vezes, o que é para nós fazer, nós não fazemos. Então, nós temos alguns textos aqui na palavra de Deus, que ele vem orientando o povo de Deus a ter uma mudança, uma intimidade, né? Chegar mais perto do Senhor. Mas muitas vezes o povo de Deus, ou mesmo na casa de Deus, estão muito assim, encolhido, muito quietinho naquele canto, assim como, né, está sendo acuado para um canto, não abre a boca, às vezes não dá nenhum glória, nenhum aleluia, e fica assim retraído no canto. Então o povo tem que começar a ter uma mudança, né, um temperamento, uma diferença diante do Senhor, porque você está servindo a Deus. Nós estamos na presença de Deus, do Senhor. Nós estamos aqui reunidos, buscando no Senhor uma verdade, buscando a nossa salvação, buscando, né, ser arrebatado para poder estarmos com Ele no reino dEle. Estamos aqui, né, acreditando que tudo vai ser diferente para nós, mas nós temos que ter uma atitude. Nós temos que ter uma mudança. Assim como teve o cego Bartimeu. Então a palavra do Senhor diz: e muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto. A palavra ensina isso. Você tem que clamar cada vez mais alto. Quando você se sente cercado, se sente acuado, se sente que alguém está querendo te impedir de clamar, de glorificar o nome do Senhor, clama mais alto. Glorifica o nome do Senhor. Na sua casa, não tem problema com seus vizinhos, alguém escute. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Então Jesus mandou chamar ali o cego. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ele foi ter com Jesus. Assim como você está tendo, né, uma presença diante do Senhor Jesus nesta noite. Porque Jesus, né, mandou te chamar. O Senhor mandou te chamar, que você estivesse aqui nesta noite. Porque o Senhor, ele tem uma bênção para você. O Senhor, ele tem um milagre para a sua vida. O Senhor, ele tem algo muito importante para você, que às vezes você ainda não sabe o que é. Mas você vai ter que começar a ter essa intimidade com o Senhor. O Senhor tem algo importante para você também, que acompanha pela live, pela internet. Algo que você às vezes até esqueceu. E o Senhor tem essa promessa para você, para se cumprir. Por quê? Porque você parou de murmurar. Você parou de reclamar. Você agora só está glorificando e adorando o nome do Senhor. Você só está agora buscando o Senhor verdadeiramente. Então Ele quer realizar esse desejo do teu coração nesta noite. Então é por isso que nós estamos aqui. Porque Jesus, ele mandou te chamar. E o Espírito Santo tocou em você. Os anjos do Senhor tocou em você. E você está aqui nesta noite. Porque você foi chamado pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor chamou você pelo teu nome. Às vezes você não prestou atenção, mas o Senhor chamou você. E pode ver que você que veio, muitas vezes teve até uma dificuldade. Alguma coisa estava impedindo que você não viesse. Mas o Senhor Jesus falou: quero você nesta noite. Assim como ele mandou chamar o cego Bartimeu, ele chama você para a presença dele. Ele chama você porque ele quer realizar o desejo dos seus corações. Então Jesus, depois que mandou chamar Bartimeu, disse:
Que queres que te faça? Que queres que te faça? O que vocês querem que Jesus te faça, irmãos? É a pergunta que Jesus faz para a igreja dele hoje. E vocês vão estar colocando nesses pedidos que estão aí com vocês. O que queres que eu te faça? Então façam com fé, creia e coloque com sinceridade aquilo que você precisa, espiritual, financeiro, saúde, família, porque o Senhor nesta noite vai realizar os seus desejos, dos seus corações. Para você que acompanha pela internet também, o Senhor vai realizar os desejos do seu coração. O que queres que eu te faça? É a pergunta de Jesus para você. Porque o Senhor Jesus mandou te chamar para você que estivesse aqui nesta noite. E você obedeceu, você está aqui. E por isso você vai ser abençoado. Você vai receber. Agora tem uma coisa, irmãos. O Senhor Jesus vai te dar no momento certo o que você precisa. Pode ser hoje mesmo, quando terminar esta campanha. Pode ser amanhã. Ou pode ser no terceiro dia de campanha. Mas não murmure, não reclame. Espere com paciência no Senhor. Ele tudo fará para você. Pode ter certeza, o Senhor tudo fará para você. Então assim, tenha fé, acredite. Você não está aqui por acaso. Não esteja aqui simplesmente porque eu vou participar agora porque a campanha. Não esteja aqui porque fala assim, eu vou porque o Senhor é digno de honra e de glória. Eu quero ir lá para adorar o Senhor. Eu quero ir lá para poder glorificar o nome do Senhor. E aqueles que buscam o Senhor dessa forma, irmãos, o Senhor realiza, o Senhor faz, não importa. O Senhor não deixa ninguém passar por necessidade quando você busca Ele verdadeiramente. E Jesus disse, o que queres que eu te faça? E o cego disse, mestre, que eu tenha vista. Que eu tenha vista, que eu te veja, que eu veja. Porque a revelação aqui, o Espírito Santo traz aqui, irmãos. Na verdade, o cego Bartimeu aqui, ele queria ver Jesus. Ele queria ver o Mestre, ele queria ver o Messias. Porque ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já tinha, ouvido falar que Jesus era o Filho de Deus. E ele queria muito ver Jesus Cristo. Ele queria muito sentir Jesus Cristo. E naquele dia, Jesus realizou o sonho dele. Certamente, depois que Jesus abriu seus olhos, de repente ele até falou, Senhor, agora eu posso até morrer, porque eu te vi. Eu vi o Filho de Deus. Mas Jesus fez aquilo, que era para ser feito, porque ele clamou pelo nome de Jesus. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Esse último texto aqui, irmãos, do versículo 52, ele logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Chama muita atenção da igreja. Lembra dos 10 leprosos? Onde foram todos curados, só um voltou? Será que você vai receber sua bênção e não vai vir mais? Depois que terminar essa campanha, acabou a campanha, não vou mais para a igreja? Acabou a campanha, irmãos, quando começar outra aí, comunica aí, pastor Maurício, comunica aí que nós vamos estar juntos de novo. Será que é assim? Então cuidado, porque o Senhor conhece o seu coração. Assim como os filhos de Zebedeu tinham a intenção de fazer algo com Jesus ali, na intenção de ser beneficiado, Jesus disse não para eles. Jesus disse não. Às vezes você participa da campanha e não recebe,
Porque a intenção do seu coração é só receber a bênção de Deus, depois cair fora e não voltar mais. E vir só depois que tiver nova campanha, se a coisa apertar. Então, sejam sinceros. As coisas estão difíceis agora, muito mais difícil sem Deus, sem Jesus. Então, os filhos de Zebedeu, a intenção deles, do coração deles não era boa. Jesus viu e disse não para eles. Para o cego Bartimeu, Jesus disse sim, porque o cego Bartimeu reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, era o Mestre, né? Então Jesus disse sim para o cego Bartimeu. Qual é a intenção do teu coração, igreja? Qual é a intenção do teu coração? Não precisa falar isso para mim, fala para Jesus. Fala a sinceridade do teu coração. E firma na presença dele. Porque não adianta, irmãos, nós trazer a mensagem da palavra de Deus, simplesmente dizer que você vai ser abençoado, vai receber tudo o que tem que receber, e depois você não voltar mais para junto da igreja, do povo, se reunir, estar glorificando e adorando o nome do Senhor. Eu não conheço teu coração, mas Jesus conhece. Jesus sabe. Amém? Nós profetizamos, a igreja profetiza, a igreja, né, todos os líderes, que a igreja do Senhor seja abençoada assim. Que a igreja do Senhor receba tudo aquilo que vocês vão estar colocando diante de Deus. Mas a intenção do coração, Jesus conhece, tá? O Senhor conhece a intenção do teu coração. Então, faça a vontade de Deus. E entra nessa campanha com sinceridade. Entra nesta campanha com a verdade. Porque durante esse tempo vocês vão, né, precisar de crer e ter fé. E o Senhor vai fazer tudo aquilo quando nós fazemos com boa intenção, sem negociar com Jesus, com Deus. Amém? Eu quero agradecer essa oportunidade, né? A igreja, aqueles que estão nos acompanhando pela live, pela internet. Que o Senhor vai cumprir, né, com aquilo que nós necessitamos e precisamos, desde que nós temos uma boa intenção no nosso coração. Amém? Convido a igreja a ficar de pé neste momento, só para a gente fazer uma oração de agradecimento a Deus por este momento. Hoje estarei passando à frente, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, graças damos ao Senhor, meu Deus, por esse momento especial, pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, que a Tua palavra venha orientar a Tua igreja, porque a Tua palavra vem, meu Pai, nos falar como devemos fazer diante do Senhor, como nós devemos andar na Tua obediência, como nós devemos, meu Pai, se prostrar diante do Senhor, como nós devemos abrir o nosso coração e ser sincero com o Senhor, porque o Senhor tem tudo para nós, o Senhor já tem tudo, meu Pai amado, planejado, tudo pronto para cada um que aqui está, Senhor. As bênçãos do Senhor já estão sobre o altar, sobre o Teu povo. Agora basta o Teu povo, a Tua igreja, Senhor, aqueles que estão em casa, ser sincero, ter boa intenção nos seus corações, assim como o cego Bartimeu teve e viu o Senhor. Assim nós também queremos, meu Deus, a Tua igreja. Todos nós queremos, meu Pai amado, ser cheio. Queremos, meu Pai, ser agraciado pelas Tuas bênçãos, Senhor. Espiritual, financeira, saúde, familiar, meu Deus. Porque nós dependemos disso, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, para termos uma vida aqui, enquanto estivermos aqui nesta terra, neste mundo, meu Deus. Porque sabemos que logo estaremos com o Senhor na glória, no reino do Senhor. Mas aqui nós precisamos, meu Pai, estar reunido como família na Tua presença. Então, por isso, Pai querido, queremos agradecer pela Tua palavra, pela orientação, meu Deus. O Espírito Santo do Senhor tem falado com a igreja, para que a igreja venha andar em obediência, venha fazer a Tua vontade, para que nesta campanha, ao final desta campanha, Senhor Deus, nós estarmos aqui todos abençoados, sermos referência, Senhor Deus,
em todos os lugares, como homens e mulheres obedientes ao Senhor. Que nada lá de fora, Pai querido, as coisas do mundo, o trabalho, venha nos tirar da tua presença. Venha fazer que seja primeiro lá fora, depois aqui. Não, Senhor, muda a nossa mente, nosso coração, dessas coisas lá de fora. Porque os homens hoje colocam muitas vezes as coisas lá fora, o trabalho, tudo em primeiro lugar. E o Senhor não age dessa forma. Então, por isso, Pai querido, pedimos a orientação do Senhor através da tua palavra. E queremos agradecer, meu Deus, por esse momento. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Deus. Pela revelação da tua palavra, meu Deus. E pela tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Podemos aplaudir nosso Jesus na igreja?